E os docinhos? Não, aí é Que que tá. docinhos são esses? Por que drogas, docinhos e abuso sexual? Porque era um paradoxo para mim, Karina. O mesmo homem que vendia drogas para minha mãe, eu sabia que era porque ele me fazia levar aquelas drogas, eu ia buscar. Você sabia que era Eu a sabia, eu droga? sabia. Eu sabia que aquilo que fazia minha mãe dormir tanto e nós não termos cuidado, não termos proteção. Eu tinha raiva daquela droga, eu tinha raiva dessa dependência dela que ela tinha, mas esse mesmo homem era a única referência que me tratava bem. Por que docinhos? Porque aquele lugar era o lugar que eu sempre ganhava uma balinha, um pirulito. Porque na conta do armazém era proibido liberar outra coisa que não fosse o alimento básico. Na conta da padaria era proibido. O suspiro cor-de-rosa ficava olhando para mim no balcão da padaria. Mas eu não podia comprar, era proibido. Só podia aparecer na lista o café, o leite, o pão, o açúcar e a manteiga e mais nada. Nem um queijo, nada. E esse homem me tratava bem. Esse homem da farmácia, ele era o farmacêutico, ele vendia drogas de tarja preta, sem receita médica. E toda vez que eu chegava lá, tinha uma surpresinha. Tinha uma balinha. E ele que cuidava do centro espírita também. Ele também. Ele era o líder do centro espírita e ele era o farmacêutico que fornecia a droga para minha mãe. E, às vezes, ele me dava carinho que eu precisava receber. Eu falo para os pais, se você não abraça seu filho, se você não toca nele, o pedófilo toca. Se você não passa as mãos no cabelo dele, na cabeça dele, o pedófilo passa, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei chorando na farmácia, porque no trajeto eu fui muito afrontada por uns meninos. Meu cabelo é crespo, né? É fino, é crespo, natural dele. E hoje ele é domado com shampoo, condicionador, finalizador. Mas naquele tempo, a menina do lixo de Aquidauana era sabão de coco para o banho inteiro e o cabelo também. Então era um cabelo enorme, ele fica oriçado. Se eu não domo ele, ele fica oriçado. E os meninos zombaram de mim na rua e começaram a debochar. Juba de Leão, você é a Juba de Leão. E quando eu cheguei na farmácia, eu estava chorando, chorando. E ele falou, por que você está chorando? Aí eu acordei. Ele falou, mas você não tem Juba de Leão, você tem cachinhos dourados. Eles que estão vendo diferente. E aí aquela fala era tão agradável para mim, porque era o que eu precisava ouvir do meu pai. Sim. Né? Eu falo, Karina, que toda criança, a figura paterna é tão importante, é tão importante. É tão importante que até a identidade sexual delas é firmada pela figura paterna. A gente pensa que a mãe sinaliza a feminilidade e o pai sinaliza a masculinidade. Não, não é. É o pai que sinaliza as duas coisas. Quando o menino olha para o pai, seja pai biológico, seja pai adotivo, a figura paterna que cuida dele. Se ele vê um homem de bem, um homem íntegro, um homem amoroso, provedor, protetor, ele vê um herói. E ele quer ser igual ao papai, ele quer ser um homem igual ao papai. É a figura que ele vai copiar. A menininha, quando vê esse mesmo homem, tudebom.com, ela não vê um herói, ela vê um príncipe. E aí você pergunta para ela, com quem que você vai casar? Com o papai. E o seu namorado é meu pai. É comum as menininhas quererem disputar com a mãe o amor do pai. Né? É da natureza da mulher isso. Então as crianças precisam de afago, de afeto, de elogios paternos. Cuidados maternos, elogios paternos, atenção, provisão. O livro de paternidade fala isso. Muitas crianças crescem, se tornam adultos que não conseguem chegar ao coração de Deus, porque tiveram uma paternidade errada, uma paternidade abusiva, violenta. E aí aquele homem representava o que eu precisava. Ele, paradoxalmente, fornecia a droga que fazia minha mãe dormir, mas ele me dava o carinho, a palavra de elogio, o afeto. Você acha que já havia uma má intenção por trás disso? Sem dúvida, ele me possível? cevou, Karina, sem dúvida, sem dúvida. Ele me cevou até os 9 anos de idade. Não tenha dúvida disso. Então, a resposta, por que drogas, docinhos? E eu acrescento, drogas, docinhos e abuso sexual era no mesmo lugar. Era na mesma farmácia, era no mesmo lugar.
Por isso que o livro tem essa história, né? E quando que você percebeu que o que estava acontecendo Só ali? no dia do abuso. Só no dia do abuso. Que foi na farmácia? Na farmácia. Porque ele ganhou a minha confiança total. Dos 5 anos foi quando eu comecei a ir buscar as drogas. Com 5 anos eu comecei a ir. Dos 5 aos 9 foram 4 anos. 4 anos de confiança. 4 anos que ele não tentou fazer nada, era só ele pegava carinho. na minha mão e falava: você é uma menininha muito bonitinha, você não chora. 4 anos ele ganhou a minha confiança. Nossa. E aí, nesse dia, o dia do abuso, ele falou: hoje eu tenho uma boa surpresa para você. E sempre tinha uma surpresa boa. Um pirulito, uma balinha, um suspiro cor-de-rosa, uma Maria Mole. E ele falou: só que a surpresa está lá dentro. Você vai ter que ir lá para pegar. E as farmácias no passado, Karina, elas tinham um lugar reservado onde dava injeção na veia. Sim, sim. Dava injeção nas nádegas, algumas pessoas que não tomavam na veia. E era um quartinho mesmo, era um lugar guardado. Fica no fundo, né? E ali aconteceu. E foi terrível, terrível, terrível. As pessoas que passam por abuso sexual sabem o que eu estou falando, né? O abusador, ele ganha confiança, ele ganha o respeito da criança. E um belo dia aquilo tudo cai por terra. Pior do que o que acontece no corpo é o desmoronamento daquela figura que parecia confiável, né? Aquele homem mudou até o tom de voz. Depois que ele fez o que ele fez, ele falou: agora você cala a boca, ninguém vai acreditar em você. Seu pai está fora da cidade há meses, você não vai saber onde ele está para contar. E sua mãe depende de mim, ela não vai acreditar em você. Se eu parar de fornecer para sua mãe o remédio, ela morre. Ela não pode ficar sem o remédio. E foi assim, ela não acreditou. E esse cala a boca, não fala nada, é uma mordaça. É uma mordaça que o abusador coloca. Na verdade, por trás do abusador tem demônios. Nenhum homem natural, nenhum homem no seu estado natural, ele faz isso com a criança. Não faz. Ele precisa estar sob influências malignas, espíritos de promiscuidade, que fazem ele desejar aquela criança que é indefesa, que não tem nada. Né? E aí, Karina, ele disse: você vai falar e ninguém vai acreditar. E o ninguém meu era só minha mãe. Você nem tentou falar para mais ninguém mesmo? Não, eu cheguei em casa em prantos e a minha mãe se voltou contra mim com ira. Cala sua boca, mentirosa! Eu já sei que você não gosta de ir lá buscar o remédio e você... Que ela chamava de remédio, né? Mas era uma droga. E você está inventando isso, esse homem é um homem de bem. E se você falar, eu vou dizer para todo mundo que você é mentirosa. Ela não examinou meu corpo, Karina. E nesse dia, com 9 anos de idade, eu tentei me matar. Eu fui para o Rio, da cidade aqui da Uana. A cidade tem um rio caudaloso, tem uma ponte. E eu fui até o rio, tudo perto, cidade pequena. E eu tentei me jogar daquela ponte, mas eu não consegui. Hoje eu sei que havia algo mais que me impedia, né? Hoje eu entendo isso. Porque eu queria morrer. Porque tudo que era bom, ou pouco que era bom, acabou, né? E quando as pessoas estão nesse desespero de desistir da própria vida, é porque elas chegam num ponto que elas não veem saída. Sim. Quem vai me defender? Sim. Né? Eu não conhecia Deus. Aliás, o Deus que eu conhecia era um Deus de mentira. Porque esse homem, como espírita, ele falava de Deus. E a minha professora na escola, que foi quem me maltratou muito, 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 também falava de Deus. De Deus. Então, as duas representações de Deus, para mim, eram as piores possíveis. Ela era uma freira, ele era um espírita, e os dois fizeram o pior que podiam fazer comigo. Né? Ela me humilhou muito na escola, me feriu muito, me chamou muitas vezes de burra, de porca na frente dos alunos, me ofendia demais, porque não trazia tarefas prontas. Não tinha material escolar, porque a blusa estava suja de café. Mas estava suja de café porque não tinha mãe para falar: olha, troca a blusa. Sim. Né? Você deixou... Os dentes estavam sem escovar, porque não tinha mãe para falar: escova os dentes, você acabou de comer. Unha por cortar. Então, tudo isso era, na verdade, um atestado de descuido familiar. Mas ela não me tratava como se eu fosse vítima de um descuido familiar. Sim. Ela me tratava como se eu fosse uma bandida em sala de aula, né? E tudo isso gerou em mim uma aversão a Deus.
Claro. Então não tem Deus, não tem pai, não tem mãe. Fala, não sobrou nada, eu Sobra tô o aqui quê? sozinha. E você pensa que criança não entra em depressão? Entra sim. Entra sim. Os psicólogos, os psiquiatras sabem disso. Crianças entram em processo depressivo, né? Agora, veja bem. Depois disso, como foi voltar para casa? Você não fez nada? Pois é, eu fiquei até o final do dia naquela ponte. E naquela ponte houve uma transformação no meu comportamento. Eu falo o seguinte, Karina, a criança que sofre o abuso sexual dessa forma, né? Porque tem abusos sexuais que são sistêmicos e subliminares. O abusador bullying a criança, ele toca nela, ela nem sabe a intenção dele, né? Vai descobrir lá na frente, às vezes que foi abusada. Exatamente, é muito comum isso. Bota a criança no colo, fala no ouvido dela, na verdade ele está querendo pôr a língua na orelha dela, né? Brinca de trenzinho, na verdade ele está querendo encostar no corpo dela por trás. Talvez a pessoa só vai saber que foi abusada lá na frente. O professor de natação, né? Mas o que aconteceu comigo foi horrível, foi horrível. Foi algo abrupto, agressivo, forçado. Né? Então, o que acontece com uma criança que passa por isso? Eu falo que uma parede, quando ela vai ser levantada, ela precisa de um prumo. Esse prumo é um instrumento de pedreiro que faz com que a parede seja reta, né? Quando ela passa por um trauma dessa natureza e ela não tem para onde correr, não tem socorro, não tem ninguém que fale, eu vou ajudar essa criança. Uma das duas coisas vai acontecer. Ou essa parede entorta para a esquerda e ela se torna uma criança introspectiva, tímida, envergonhada. Ela tem uma culpa muito grande, ela fala, eu sou culpada do que aconteceu, só posso ter feito alguma coisa errada. Por que aconteceu isso comigo? Né? Ou ela pende para o outro lado. Ela se torna agressiva, ela se torna rebelde, tipo assim, vou bater para não apanhar. Né? E ela vira o extremo da criança, que é desagradável para todo mundo. Ela fica por um cantinho igual um cachorrinho, ou ela se torna uma menina que é insuportável na escola, na casa, na família, e eu virei essa menina. Eu saí daquele lugar com um ódio muito grande das pessoas, um desejo muito grande de fazer tudo errado, né? Com uma vontade muito grande de machucar para não ser machucada. Claro, como defesa, né? Proteção. E eu sempre digo isso, eu digo, professoras, se vocês têm uma criança rebelde em sala de aula, se vocês têm uma criança problema em sala de aula, procura saber o que aconteceu com essa criança, porque ela não pode ser uma criança problema, ela pode ser uma criança que teve um grande problema na vida dela. Procura saber o que houve. Procura saber qual é a estrutura familiar que ela tem, né? E até por causa disso que eu desejei muito ser professora um dia. Exatamente por causa disso. E aí eu me tornei rebelde, me tornei insuportável, me tornei agressiva. E você teve que voltar à farmácia outras vezes ainda? Continuar? Muitas vezes. Minha mãe me obrigava a ir. Mas aí ele não aí ele se tornou meu inimigo. Ele não era mais um homem carinhoso. Sim, né? Sabia que não podia confiar. Ele sabia que não podia confiar. E aí eu fiquei na escola sendo uma pedra de tropeço na vida da professora. Até então, a professora me humilhava. E eu chorava. A partir daí, eu passei a trazer problemas para a professora. Respondona, agressiva, né? Não faço, você não manda em mim. Enfim. Eu perdi 2 anos de escola depois disso. E aí, mais 2 anos depois, eu falei, não vou estudar mais. Ninguém manda em mim, eu não vou estudar. E eu parei de estudar. Quando tudo mudou, quando eu comecei a viver a vida de Deus, eu estava fora da escola há muitos anos. Porque essa professora dizia, você é burra, você não vai dar para nada. Você é burra. E eu acreditava nisso. Um dia ela me botou de costa para a turma, escrevendo no quadro negro da escola, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra, 40 vezes. Absurdo. 40 vezes, porque eu não tinha feito uma tarefa que todo mundo tinha feito. Gente, que absurdo. E aí os alunos, criança faz zombaria, joga papel, fazia barulho de burro, né, para mim. Eu me tornei uma pessoa extremamente traumatizada. Eu falo mãos frouxas. Tudo que eu tinha nas mãos caía quando aquela mulher chegava perto de mim.
tudo que eu tinha, se era um lápis, se era uma régua, caía, eu deixava cair. Eu ficava assustada com a presença dela. Aí ela dizia, além de burra, além de porca, você é estabanada. Gente. Você não vai dar para nada na vida, menina. Para nada. Menina como você não vai dar para nada. E eu cria nisso. Eu cria nisso porque esse é o decreto de uma autoridade. Ela era autoridade na minha vida. Sim. Né? Talvez tivesse uma pessoa para falar para mim, não, você não é estabanada, você está assustada com a vergonha que ela te fez passar. Né? Você está traumatizada. Você não é porca, você é uma criança e não tem mãe que olha suas mãos, seus dentes, seus cabelos, sua roupa. Você não é burra, você não tem quem te ajude nas tarefas escolares. A verdade era outra. Mas sabe o que acontece, Karina? Eu não sei até onde você crê no mundo espiritual, mas não importa. Crê ou não crê, ele existe. Eu né? creio, eu posso creio. Então, é como a eletricidade. Você pode não acreditar nela, mas se botar o dedo vai levar choque. Então, os seres espirituais da maldade que conduziram as vidas dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, que conduziu a vida daquele homem para me tocar e me defraudar, me afrontar. Esses seres espirituais, eles falavam no meu ouvido o tempo todo. Você não tem valor nenhum, você não tem valor nenhum. Porque se você tivesse valor, sua mãe cuidava de você. Se você tivesse valor, seu pai estava em casa cuidando de você. Se você tivesse valor, esse homem não teria feito o que fez. E eu cria nisso. Eu cria. Eu cria nesse decreto, você é burra. Qualquer coisa que eu esquecesse ou que eu deixasse de fazer, eu batia a mão na cabeça e falava, eu sou burra mesmo. Sou burra mesmo. Não vai dar certo. E eu alimentava aquela mentira do diabo. Né? Até que, quando eu conheci o meu marido, que foi no pior momento da minha vida. Pior momento. Eu falo que Deus mandou um socorro. Que você já estava indo, vou me entregar para todo mundo. Foi, porque foi o seguinte. Em Aquidauana, minha cidade natal, a vida virou insuportável. O abuso sexual, a farmácia, a vergonha dos alunos, tudo isso fez com que eu chegasse num ponto que eu não queria mais sair na rua, não queria mais ver ninguém, eu não tinha amigos. Eu me tornei uma pessoa rebelde, insuportável e sem relacionamentos. Até porque ninguém me aguentava. Bem, a verdade é essa, né, Karina? Ninguém me aguentava. No ápice da revolta mesmo, né? Ninguém me aguentava, eu era intolerante com o erro de qualquer pessoa. E amigos são aceitos do jeito que eles são. Né? Você não fica cobrando do amigo que mude para te agradar.